vamos às perguntas e respostas do Preguinho. Por que Preguinho, né? Esse é o nosso quadro menorzinho, que faz alusão ao nosso pregão, que acontece todas as quintas-feiras às 18 horas para você que é assinante do app, claro, de forma muito mais aprofundada. Vamos lá, Fabião, vou responder uma aqui da minha caixinha de perguntas. Aí, Lulu. Ananda Amazoni. Warren Buffett está fazendo caixa. Momento de aportar ou fazer caixa também? Bom, Nanda, eu diria que esse velhinho sabe uma coisa ou duas, né? Não sabe muito não, mas... pouca coisa. Mas enfim, é muito complicado você tomar as suas decisões baseado nas decisões de grandes investidores, né? Primeiro que a gente está falando de mercados diferentes, né? O mercado americano vive um momento muito diferente do mercado brasileiro, né? A gente está experimentando o que seria um bull market depois de muitos anos, né? Muitos meses de bolsa de lado em dólar, principalmente, né? Então, sempre o que a gente diz aqui, não tente adivinhar mercado, né? O Buffett também não está tentando adivinhar mercado. O que ele está fazendo é caixa justamente porque ele não está vendo grandes barganhas, grandes oportunidades para alocar. Lembrando que quanto maior você fica, né, em termos de investidor, em termos de valor de alocação, mais difícil fica, né, de você usar essa liquidez, né? Então o Buffett é muito cuidadoso com isso. Nós, pequenos investidores, o que a gente sempre recomenda aqui no AGF? Compras do feijão com arroz. O que é isso? Comprar todos os meses pelo menos um pouquinho para você manter o seu hábito, para você não desistir no meio do caminho, né? Então essas compras habituais de todos os meses são muito importantes para você continuar na estratégia, tá bom? Então acho que ter caixa é muito bom. O que você pode fazer é aportar parte do que você usaria. Então, por exemplo, se o seu aporte é de R$1.000 por mês, aporta 500 e guarda os outros 500, vai guardando os dividendos, né? Para melhores oportunidades. Mas eu acho que vale a pena continuar aportando sim, fazendo feijão com arroz, tá? E claro, todas as nossas movimentações são exclusivas dos nossos assinantes lá do app, no nosso canal Negociações, ok? Pergunta do Alan Rodrigues, BBDC3 ou BBDC4? E entre Bradesco e Banco do Brasil? Olha, BBDC3 paga menos dividendos do que BBDC4, tá bom? 10% menos por ser uma ordinária, BBDC4 um pouco mais, obviamente 10% mais por ser preferencial. Você vai ver no preço da tela, se a cotação de BBDC3 estiver abaixo de 10% em relação ao BBDC4, talvez seja mais sugestivo você comprar BBDC3 porque você vai comprar mais ações, beleza? Agora, entre Bradesco e Banco do Brasil, aí é uma pergunta meio doida, tá? Mas eu não vou tirar aí, não vou deixar de responder. Eu hoje compraria Bradesco, tá bom? Mas o Banco do Brasil, eu sempre fico de olho, porque se caísse um pouco mais, eu acho que eu iria de Banco do Brasil, tá bom? Nas cotações de hoje, eu iria em Bradesco. Eu acho que tá apresentando uma recuperação boa em relação ao Banco do Brasil, que ainda tem um caminho pela frente aí. Mas gosto de ambas empresas. Ambos bancos atendem aí uma carteira previdenciária de sucesso, beleza? Bom, vamos lá então para uma pergunta um pouquinho mais macro, que é do Guigo L. Brito 2. Por que ficamos falando tanto do peso da carga tributária do Brasil se está na média mundial, não é mesmo? Ô Guigo, a sua pergunta é muito boa, tá? Porque ela esconde uma falácia aqui. A média é uma métrica que você tem que tomar bastante cuidado. Por quê? Se você tiver uma mão no forno e uma mão no freezer, você vai estar morto, mas na média a sua temperatura corporal vai estar em temperatura ambiente, né? Então aqui nos impostos é a mesma coisa. Quando você se refere que o peso da carga tributária do Brasil está na média mundial, é na média mundial dos países desenvolvidos da OCDE. Não somos desenvolvidos, né? Se você pegar a carga média tributária dos países em desenvolvimento da América Latina, por exemplo, que são comparáveis muito mais assertivos, né? No nosso caso, a média gira em torno de 20%, né? A nossa gira em torno de 34%. Então é uma carga muito pesada, não só em cima das empresas, como também nós somos um país que tributa mais o consumo do que a renda. Então, essa discussão sobre reforma tributária, ela é extremamente pertinente, tá? Não caia nessa de média mundial. Douglas Rezende 104, a Taesa é uma das principais hoje no Best, está entre as 5 para você. Olha, a Taesa realmente de fato é uma belíssima empresa, tá bom? Entregou resultados excelentes aí ao longo dos últimos 10 anos, alguma coisa assim, mas eu acho que hoje está num preço adequado. Eu não vejo espaço para você colocar a Taesa nesse preço de hoje, tá? Muito embora seja obviamente uma belíssima pagadora de dividendos, até em função da área de atuação dela, né? Setor de transmissão, você tem contratos previsíveis, 30 anos, reajustados por IGPM e IPCA, então de fato é uma digamos assim, é uma distribuidora assídua de bons dividendos, mas eu acho que hoje, no dia de hoje, você tem opções melhores no setor para você se expor ao invés de Taesa, tá bom, Douglas? Obrigado pela pergunta.
Boa, eu tenho uma pergunta aqui do Thiago Viana, que ela é um pouquinho mais técnica, mas eu acho que vale a pena a gente responder, tá? Ele pergunta assim: no aluguel de ações, ou seja, empréstimo, né? O imposto retido sobre o JCP é recolhido em nome do tomador, ou seja, quem alugou as ações, ou do doador, né? Quem tinha as ações e as alugou. Thiago, essa é uma pergunta muito boa, tá? Principalmente agora sob esse novo contexto de tributação dos dividendos, em que todo o imposto pago na fonte, né? Principalmente o do juros sobre capital próprio, vai servir para abater do imposto devido dos mínimos dos 10% no ano que vem, né, do imposto de 2027. Então, a resposta é, para quem aluga ações, isso já cai líquido para o doador, né, você que é o detentor das ações. Ou seja, quem paga o imposto na fonte é o tomador. Você que aluga ações não vai poder se creditar desse imposto retido na fonte, tá? Então, mais um dos motivos para você ficar um pouquinho mais alerta, para você fazer a conta se realmente vale a pena você alugar as suas ações, tá bom?